está aqui com um grupo assistindo ao SINAI, esse Congresso Internacional de Alimentação Inteligente. Estamos aqui no Rio, no Espaço Arboreal, e acabamos de assistir a palestra do Fernando de Carvalho, do historiador Fernando Carvalho, sobre açúcar, que causou muita dúvida, rebuliço, que açúcar está presente em tudo, de acordo com o que a gente viu. E estamos aqui com o Eduardo Coraça, autor de diversos livros sobre frutivorismo, veganismo, e ele vai conversar com a gente, porque a gente ficou com a dúvida da questão do açúcar das frutas. A gente utiliza bastante frutas secas na alimentação dele, então a gente vai pedir para ele explicar para a gente a questão do açúcar das frutas. Frutas ok, o açúcar das frutas é saudável, você tem para contar para a gente. Bom, como formando em nutrição, a gente acaba ouvindo muito sobre os açúcares em geral e até mesmo vendo as pessoas comentando muito sobre o açúcar, mas a questão principal do açúcar é que a maior parte dos alimentos das plantas, ou melhor, praticamente todo alimento das plantas não refinado, ele contém açúcar, só que dependendo do tipo de alimento, varia o tipo de açúcar. Carboidrato simples ou complexo, ou seja, moléculas bem únicas ou só duas juntas, ou uma cadeia de mais de 20 juntas, anexadas umas às outras. Então, o que o pessoal acaba confundindo? Quando pensa em açúcar simples, algumas décadas atrás, eles acabaram confundindo o açúcar refinado, que também é um açúcar simples, com o açúcar simples das frutas e de outros alimentos, do leite, por exemplo. Então existe uma grande diferença entre o açúcar das frutas e o açúcar geralmente refinado, e também uma boa diferença entre os carboidratos, os açúcares complexos, ou seja, tudo que a gente chama de carboidrato, CHO, o termo químico, seria um açúcar, só que uma cadeia simples ou uma cadeia complexa. Então, o açúcar simples das frutas é completamente diferente do que o açúcar refinado ou qualquer outro tipo de açúcar simples, porque não só o tipo de açúcar simples é diferente, a glicose e a frutose, como a metabolização desse açúcar é muito diferente devido à quantidade de nutrientes presentes na fruta. A fruta é rica em água e fruta é rica também em fibras. E esses dois fatores auxiliam a absorção desse açúcar, não causando o que a gente chama de pico glicêmico, ou seja, a elevação do açúcar no sangue. Quando a gente come uma fruta ou come qualquer outro tipo de açúcar, depois do açúcar ser digerido, ele é levado ao sangue. Quando a gente tem uma entrada muito grande, sem o açúcar ser devidamente distribuído até as células, a gente tem um pico glicêmico, ou seja, é usual também que acaba levando a diabetes. A gente não tem diversos outros processos que levam o açúcar a ser interiorizado na célula e acaba a gente mantendo muito desse açúcar no sangue, que acaba sendo tóxico quando em grandes quantidades. Ou seja, existe uma grande diferença devido aos chamados fitonutrientes e todos os outros nutrientes na fruta, que levam o açúcar das frutas a ser benéfico, ser saudável e seja até mesmo recomendado não só para a pessoa saudável, como até mesmo para o diabético, diferente do que a gente geralmente ouve de no máximo 3 frutas ao dia e coisas do gênero. Na verdade, a gente não conhece uma pessoa que seja diabética que tenha desenvolvido diabetes consumindo muitas frutas. Elas geralmente consomem açúcar refinado, não só o açúcar refinado que a gente conhece, aquele açúcar branco, mas como o que a gente chama de o xarope de milho altamente concentrado, High Fructose Corn Syrup. Eu não sei o nome em português, mas é o que eles usam hoje em dia para adoçar todo tipo de alimento industrializado. Lá nos Estados Unidos mais ainda, mas hoje em dia aqui no Brasil já muita coisa tem. Aquele famoso caro que a gente vê vendendo, que parece um xarope mesmo, um adoçante. Aquilo é um açúcar industrializado do milho, que na verdade, como é subsidiado como a plantação do milho é geralmente subsidiada pelo governo americano e hoje em dia por outros governos, extrair esse açúcar do milho ficou muito barato, eles literalmente jogam em tudo, e isso sim é um açúcar detrimental ou açúcar refinado, que obviamente foi extraído da beterraba
ou do caldo ou da cana, que tinham diversos outros nutrientes que, ao serem anexados a esse açúcar, são saudáveis. Mas quando a gente começa a extrair os nutrientes, começa a refinar eles e isolar eles, aí a gente começa a ter problemas. Mas o açúcar natural vindo das plantas, principalmente o açúcar simples, não é detrimental à saúde. O que é na verdade o açúcar benéfico, já que as 3 trilhões de células do nosso organismo, do organismo humano, usam a glicose como combustível preferencial. Apenas alguns tecidos ainda gostam também utilizam frutose, e apenas privado de glicose a longo prazo que o corpo consegue usar as cetonas, a quebra das gorduras. Mas sempre, em qualquer momento, o açúcar simples, a glicose, é essencial. Não ter açúcar no sangue é literalmente não estar vivo, você morre por falta de açúcar no sangue. O corpo sempre gosta de manter a glicemia estabilizada. Tanto é que na falta desses carboidratos simples, se você não consome frutas e outros alimentos, outros vegetais, você acaba literalmente quebrando sua proteína e sua gordura através de um processo chamado gliconeogênese, ou seja, formação de novo açúcar, que o corpo precisa quebrar alguns nutrientes previamente armazenados nele, como o músculo, como a gordura, para transformar em açúcar e assim ele manter a glicemia, fornecer as células, etc. Ou seja, mas esse processo é dispendioso de energia. Então a gente não quer formar açúcar de compostos do nosso organismo, da proteína e da gordura. A gente quer ter sempre açúcar no sangue, e açúcar nas células e açúcar nos músculos, já é a forma complexa chamada de glicogênio. Então, como a gente mantém esse açúcar? Consumindo uma grande quantidade, uma quantidade abundante de frutas e vegetais. Assim a gente tem a glicose, que é literalmente o açúcar que as nossas células rodam, para fornecer para o corpo, para o organismo. Quando a gente consome, por exemplo, um tipo de açúcar complexo, como o amido, né, que é a batata, o arroz, o feijão, o próprio nome já diz, é complexo demais, são cadeias muito longas que são extremamente difíceis para o nosso organismo, que não tem a capacidade bioquímica de quebrar essas cadeias, assim levando a usar nosso corpo como uma refinaria. Por isso que a gente tem a lenta absorção dos carboidratos complexos, como a ciência geralmente diz e sugere ser benéfica, mas é lenta porque o açúcar é difícil demais para ser quebrado e não é o ideal, não é o natural. Tanto é que a gente precisa cozinhar esses carboidratos complexos. Então, como um jovem que era diabético e hoje em dia chega a consumir 5 kg de fruta num dia e reverteu seu diabetes tendo glicemia em jejum em 81, a insulinemia, glicemia pós-prandial, todos os fatores que a gente consegue mensurar, hemoglobina glicada, todos os fatores que a gente consegue mensurar em relação à glicemia, estando completamente controlados de uma pessoa saudável, ou seja, não precisei tomar remédio para o resto da vida e revertir o problema, eu posso dizer com segurança que o açúcar simples, derivado de alimentos integrais, que vem com todos os outros nutrientes, é sim extremamente saudável e deve ser diferenciado, visto diferente do açúcar simples que a ciência acabou botando o nome de açúcar simples, o açúcar industrializado, e acabou confundindo não só o público, mas como a maior parte da medicina em geral, que acaba não estudando nutrição e compreendendo a diferenciação de monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e seus respectivos nutrientes que vêm associados a eles e levam a metabolização desse alimento a ser bem diferente. Ou seja, em outras palavras, açúcar das frutas é saudável.